Amados irmãos, que a graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você. Que a presença do Espírito Santo te ilumine, te dê sabedoria, para que você possa ouvir e entender tudo o que será dito a partir deste momento, em o nome do Senhor Jesus. Hoje eu vou falar sobre os vasos de desonra. Isso mesmo, as pessoas que Deus levantam com um único propósito. As pessoas que Deus levanta para o único propósito: amaldiçoar, destruir, fazer mal. Mas antes, feche seus olhos, coloque a sua mão sobre o seu coração. É momento de oração. Senhor nosso Deus e eterno Pai, Deus Criador dos céus, da terra e do mar, nós nos reunimos, Senhor, diante da Tua presença, eu e o Teu povo, eu e essas pessoas, meu Pai, que se reúnem dentro de casa, do trabalho, em cumprimento que diz a Tua palavra, que onde tiver duas ou mais pessoas reunidas no nome do Senhor, que ali o Senhor estará. Eu me reúno com o Teu povo, eu me reúno com Teus filhos, para pedir a Ti, Senhor, sabedoria, entendimento, para pedir ao Senhor que o Senhor manifeste a Sua graça em nossas vidas, para que a Tua palavra venha nos orientar, para que a Tua palavra ela venha nos guiar para o nosso bem, para o nosso melhor, para o melhor daqueles a quem nós amamos e queremos salvar, em o nome do Senhor Jesus. Você crê? Diga: assim seja na minha vida. Amém. Graças a Deus. Abra seus olhos, respira fundo, em nome de Jesus. Amém. Então, olha só. Existe exatamente dois tipos de pessoas que Deus levanta como pedra de tropeço, como vaso de desonra. Ah, pastor, não, tem aqueles que vivem no pecado, tá? Tem aqueles que vivem no pecado, e por viver no pecado, Deus permite que essas pessoas sejam usadas como pedra de tropeço para outros fins punitivos, tá? Sempre fins punitivos. De repente Deus levanta um rei, um presidente da república que traz fome sobre a nação. Deus permite com um fim punitivo. Acredite, o cara que está lá no poder vai fazer miséria, vai destruir, vai prevalecer e vai ficar até o fim, rico, se dando bem, e ninguém vai tocar nele, até o dia que cumprir o propósito de Deus. Então, tem aqueles que vivem do pecado e são usados por Deus para servir de tropeço como punição na vida de outras pessoas. E existe aqueles que já nascem como filhos da perdição, já nascem com o propósito de fazer cair uma ou mais determinadas pessoas, porque essa é a vontade de Deus. Primeiro, eu quero falar sobre aqueles que vivem no pecado e são usados por Deus como tropeço na vida do rebelde. Você já deve ter ouvido falar de Acabe e Jezabel. Você já deve ter ouvido falar da seca de Israel por causa do pecado do povo. Você já deve ter ouvido falar dos 450 profetas de Baal. Claro que você já ouviu falar. Então, você sabe que no período do reinado do rei Acabe, o povo de Israel sofreu por causa da perversidade do coração deles.
por causa da rebeldia deles e porque eles tinham um rei perverso. A Bíblia diz que o rei Acabe, ele era responsável pela morte de todos os profetas. A Bíblia diz que o rei Acabe, ele era responsável pela morte dos profetas. Ainda que Jezabel dava ordem, ainda que Jezabel mandava matar os profetas, Acabe, ele dava toda a autoridade à rainha Jezabel para que o povo fosse destruído. Os profetas de Baal morreram. A idolatria, ela diminuiu no meio do povo de Israel. Eu quero que você entenda que a idolatria não acabou. Eu quero que você entenda que a idolatria diminuiu. E ainda no tempo de Acabe, surgiram novos profetas que profetizavam em nome do Senhor. De novo, surgiram novos profetas que profetizavam em nome do Senhor. E Deus viu que Acabe já tinha cumprido todo o propósito dele. E estava na hora de Acabe ser punido. Por mais que o reinado ia sair da mão do rei Acabe, ia passar para a mão do filho de Acabe e ia continuar a mesma porcaria de sempre. Mas Deus queria punir Acabe. Então o que foi que Deus fez? Colocou no coração de Acabe o desejo pela guerra. Você vê que estava aparentemente todo mundo em paz e de repente acontece uma briga entre a Rússia e a Ucrânia e a coisa só piora. E de repente a Coreia do Norte resolve testar mísseis e a Coreia do Sul acende o alerta, a China acende o alerta, Estados Unidos acende o alerta. O mundo se preocupa com a possível guerra nuclear. A Argentina está em um colapso total. A inflação nas alturas, a falta de comida e as pessoas na Argentina estavam esperando picanha com cerveja, Enfim, então a inflação nas alturas, o povo na Argentina passando fome e a mão do Senhor pesando. A Bíblia diz que a mão do Senhor vai continuar pesando porque o povo é rebelde. O povo não quer ouvir. Você fala, você mostra o caminho direito às pessoas não querem. As pessoas querem o caminho errado, as pessoas querem fazer as coisas erradas. E na hora de quebrar a cara, quer que você quebre do lugar delas. Mas esse é outro papo para outro dia. Então olha que de repente surgem as guerras. De repente, a Rússia e a Ucrânia agora estão em guerra. A Rússia declara que pode sim usar de armas nucleares. O mundo se preocupa. A escassez aumenta, a dificuldade financeira do país, do mundo, na verdade, aumenta. As pessoas começam a ter necessidades porque existe um padrão e esse padrão não é sustentado, seja por conta do gás, seja por conta do combustível, a gasolina, o diesel, não importa. O que acontece é que o mundo acende um alerta de dificuldades. Se Deus quer punir o presidente da Rússia, da Ucrânia, ou se Deus quer punir o mundo todo de uma vez só, eu não posso passar essa informação para você agora. Mesmo porque o juízo de Deus acontece por nação e por geração. Toda vez que o Senhor fala de bênção e maldição, o Senhor fala a esta nação. Presta atenção. Toda vez que o Senhor fala de honra e recompensa, ele diz: todos os povos verão, mas a honra e a recompensa é sua, é da nação. A coisa acontece
na geração. Então, possa ser que Deus já esteja julgando separadamente a Rússia pelos crimes dela, a Ucrânia pelos crimes dela, os Estados Unidos, tá? Pelos crimes do país americano, inclusive, né? Tá cada vez pior, a economia está sucumbindo, o povo está sucumbindo e as pessoas não querem prestar atenção. Que cada dia que passa, os Estados Unidos, ele se submete a essa nova era, a essa nova ideologia. As pessoas não querem prestar atenção. Estados Unidos está aí facilitando a droga, tem uma droga tão potente aí que está arrebentando com jovens nos Estados Unidos. Ah, o mundo está preocupado. Mentira, porque se o mundo tivesse preocupado, não estaria aí fazendo campanha para liberar droga, não estaria aí fazendo campanha para que as pessoas tivessem mais liberdade para se destruir. Essa é a verdade. Então as pessoas, elas são tendenciosas a se destruir. Então o mundo, ele está sucumbindo. E para que o mundo venha a sucumbir, pessoas malignas, pessoas malditas, seja ele rei, seja ele senador, seja ele deputado, seja ele governador, seja ele prefeito, pessoas malignas, levantadas pelo próprio Deus, são usadas para trazer o caos e a derrota para a nação. Pastor, qual o indício para se detectar uma pessoa maligna? A mentira. A pessoa maligna, ela é mentirosa. São duas características que você vai encontrar numa pessoa maligna. A primeira dela, a mentira. Aí você não vai detectar facilmente, porque a mentira tem que ser testada para ser comprovada que é uma mentira. E aí vem a segunda observação de uma pessoa maligna. Ela é nervosa e desconfiada. Quando você pega um assunto e você discute um assunto com essa pessoa e ela está perdendo, ela começa a gritar, ela começa a xingar, né? Ela começa a dizer coisas no intuito de lhe ofender, no intuito de lhe fazer mal. Então as pessoas malignas, as pessoas mentirosas, elas têm a tendência a levar as coisas no peito, no grito, tá? Eu sei que muitas vezes uma pessoa direita, ela perde a paciência e ela acaba dizendo coisas que não deveria dizer pelo inconformismo. Muitas vezes uma pessoa boa que fez o bem e aquela pessoa que viveu bem, foi beneficiada, trai e trata o seu benfeitor como uma pessoa ruim. Então o benfeitor muitas vezes olha para aquela situação, se sente traído, tá? Se sente um lixo e muitas vezes diz e faz coisas que não deveria fazer. Não é nesse caso que eu estou falando. O caso que eu estou falando é quando a pessoa ela não resiste a um debate, ela não resiste a uma discussão de determinados assuntos, porque não tem argumento, não, pelo menos não argumentos verdadeiros, e de repente ela começa a gritar, ofender e fugir do assunto. Então você vai ver que as pessoas malignas, elas têm a tendência a seguir esses dois caminhos comuns, tá? Então o que acontece? Deus chega e resolve, vou matar Acabe. E coloca no coração de Acabe o desejo de recuperar terras antigas. Olha que Acabe está sossegado, sem guerra, tudo bem. Perdeu terras antigas. E Acabe agora recebe a visita de Josafá e ele sente no coração o desejo de recuperar terras antigas. Por favor, pega a sua Bíblia, abre no livro de 1 Reis, capítulo 22. Diz assim: 3 anos se passaram sem haver guerra entre Síria e Israel. Porém, no 3º ano, desceu Josafá, rei de Judá, para visitar o rei de Israel. Disse o rei de Israel aos seus servos:
Não sabeis vós que Ramon de Gileade é nossa, e nós hesitamos em tomá-la das mãos da Síria? Então perguntou Josafá: irás tu comigo a peleja? Acabe pergunta ao rei Josafá, o outro rei: irás comigo a peleja, a Ramote de Gileade? Respondeu Josafá ao rei de Israel: serei como tu és, o meu povo como o teu povo, os meus cavalos como teus cavalos. Então a resposta é sim. Disse mais Josafá, rei de Judá, a Acabe, rei de Israel: consulta primeiro a palavra do Senhor. Olha que os reis antigamente, as pessoas, não faziam nada sem pedir a direção de Deus. Hoje as pessoas querem a direção de qualquer um, menos a de Deus. Continua. Então o rei de Israel ajuntou os profetas, cerca de 400 homens. Não havia muito tempo, havia morrido 450 profetas de Baal. Passou o tempo, se juntou agora cerca de 400 profetas, dizendo que eram profetas do Senhor. Só que os profetas de Baal seguiam à risca o ritual de Baal. Os profetas de Deus, meu amigo, esses estavam seguindo a Deus segundo o desejo do coração, segundo a própria emoção. As pessoas querem estar na igreja e querem se sentir emocionadas. Elas não querem viver a fé, elas não querem viver a razão. É isso mesmo. Não pense você que a fé é emotiva, a fé é racional. É tão racional que a Bíblia diz que a fé sem obras, ela é morta. A fé, ela é tão racional que você age na sua vida por causa de sua fé. Então a fé não é emotiva, a fé, ela é racional. A fé não é uma vidinha de faz de conta, você fica dentro da sua caixinha e fica imaginando como seria a sua vida. Não, você age. Amém? Você age. Você age porque você acredita que aquilo vai dar certo. Você começa o negócio porque você acredita que vai prosperar. Você começa o negócio, você abre uma empresa, você começa um casamento, você tem filhos porque você acredita que tudo vai dar certo. Não é deixando a vida te levar, vivendo um acaso e sofrendo pela emoção. Então, Josafá disse assim, consulta ao Senhor. Então o rei de Israel ajuntou cerca de 400 homens, profetas, e lhe disse: irei à peleja contra Ramote de Gileade, ou não vou? E os profetas disseram: sobe, porque o Senhor vai entregar a cidade nas tuas mãos. Os profetas, naquele lugar onde o rei estava, que funcionava como um templo, naquele momento, se tinha 400 homens glorificando o nome de Deus, era um lugar consagrado a Deus. Fora os que estavam assistindo, também glorificando a Deus. Então aqueles homens disseram: o rei sobe, vai que a vitória é sua. Mas Josafá viu que ali era muita farofa para pouco caldo. Josafá viu que aquela agonia toda ali podia não ser exatamente o certo. Tem pessoas que querem tendenciar para a maioria, né? Tem pessoas que querem dar ouvidos à opinião da raiva, do ódio. E Josafá calmamente disse assim: não há aqui ainda outro profeta do Senhor para que a gente possa consultar? Então o rei de Israel disse: há sim outro profeta, pelo qual se pode consultar o Senhor, porém eu não gosto dele, porque nunca profetiza de mim o que é bom, mas somente o que é mau. Esse é Micaías, filho de Imlá. Disse Josafá: não fale o rei assim. Eu estou vendo as pessoas falando que o Brasil vai prosperar, que o Brasil vai crescer, que Deus vai fazer do Brasil uma poderosa nação.
os políticos correndo para a igreja, dizendo que é cristão, dizendo que é de Deus. E a Bíblia fala uma coisa muito interessante, tá? A Bíblia diz que o reino no futuro, e eu não vou falar sobre isso agora, eu só vou deixar um gostinho de curiosidade em você, será dividido em dois reinos, o reino do sul e o reino do norte. A Bíblia diz que um rei será o mestre da mentira e do engano, e vai ajuntar consigo todos que puderem mergulhar junto com ele na mentira e no engano. O rei do sul vai juntar também pessoas, tá? E a Bíblia diz que essa guerra vai acontecer e vai ser uma guerra tão violenta que vai mexer com o futuro de toda a nação. Aí quando você parte para a história da Bíblia, você diz assim, já aconteceu. Maravilha. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você quando olha para Israel, você diz assim, já aconteceu. Lembra no início dessa mensagem que eu falei que Deus age por nação, ponto, ou vírgula, por nação, vírgula, e por geração. A pergunta é, essa grande guerra entre o rei do sul e o rei do norte já aconteceu no Brasil? Não. Agora deixa eu dar uma dica para você. Vocês já prestaram atenção na nova composição dos partidos políticos brasileiros? Não entendeu, né? Vou falar de outro jeito. Há pouco tempo atrás, estava se criando um partido atrás do outro, a ponto de a gente não conseguir decorar exatamente o nome de todos os partidos já criados. Hoje o que é que está acontecendo? Os partidos estão sendo engolidos pelos grandes partidos. E quem são os grandes partidos? Do sul e do norte. Isso eu só digo a você na próxima mensagem, tá? Então, os profetas começaram a dizer o que era bom, assim como os profetas estão dizendo que o Brasil vai prosperar, o Brasil vai crescer. Se prepara que vem bomba. Se prepara que vem bomba. Tudo de ruim que não aconteceu no Brasil em toda a história do país está para acontecer ainda a partir desse ano. Pastor, Deus é mais. Tem alguma coisa para que não aconteça? Tem. Deus disse assim a Jonas, vai e diga a Nínive, vou destruir aquela cidade. Jonas correu à cidade e disse assim, Deus vai destruir a cidade. Nínive se arrependeu e Deus se arrependeu de destruir a cidade. Eu estou dizendo a você, a mão do Senhor vai pesar sobre o país. E só tem uma forma do país evitar isso, e não sei se eu vou ter tempo, mas de qualquer maneira é quinta-feira eu vou estar falando sobre esse assunto em nome do Senhor Jesus. Quinta-feira eu vou estar explicando exatamente o que a Bíblia diz sobre isso. Então os reis procuravam profetas que falavam o que eles queriam ouvir. E os 400 profetas, mais um pouco, estavam dizendo a Acabe que ele podia ir para a guerra. E Acabe não queria ouvir o outro profeta, porque provavelmente o outro profeta não ia dizer coisa boa. Continua. O verso 9. Então o rei de Israel chamou um oficial e disse, traga-me depressa Micaías, filho de Imlá. O rei de Israel e Josafá, rei de Judá,
estavam assentados, cada um no seu trono, vestido de roupas reais, numa eira à entrada da porta de Samaria, e todos os profetas profetizavam diante deles. Zedequias, filho de Quenaná, fez para si chifres de ferro e disse: assim diz o Senhor, com estes escornearás os sírios, matarás a chifrada. Escorneará é matar a chifrada, tá? Até os consumir. Todos os profetas profetizavam assim, dizendo: vá, porque o Senhor é contigo. Isso é bonitinho, né? Você ouve o tempo todo: vá que Deus é contigo, aleluia, o Senhor é contigo. É bonitinho. Falar é bonitinho, ouvir é mais bonitinho ainda. Mas nem sempre é verdade, tá? O mensageiro que foi chamar Micaías disse assim: todo mundo está dizendo o rei coisa boa. Vê se fala coisa boa também. Respondeu Micaías: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, cuja presença estou. E vindo ele ao rei, o rei perguntou: Micaías, iremos a Ramote Gileade a peleja, ou deixaremos de ir? Ele respondeu: sobe e vai triunfar, porque o Senhor vai entregar aquele povo na tua mão, ó rei. Mas Micaías falou tirando sarro. Micaías falou na gozação. O rei disse: quantas vezes eu vou te implorar para que me fale senão a verdade em nome do Senhor? Aí Micaías agora começa a dizer a verdade, e eu quero que você preste atenção na verdade falada por Micaías. Disse Micaías: vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor: eles não têm dono, torne cada um em paz para casa. Então o rei de Israel disse a Josafá: não te disse eu que ele nunca profetiza o que é bom a meu respeito, e sim o que é mal? Aí Micaías continua: ouve, pois, a palavra do Senhor. Viu o Senhor assentado no seu trono, e todo o exército do céu estava junto a ele à sua direita e à sua esquerda. Perguntou o Senhor: quem enganará Acabe? O próprio Deus queria que Acabe fosse enganado. Muitas vezes o próprio Deus quer que o povo seja enganado. Eu ouvi um determinado político falar aí que é mais fácil contar uma mentira do que a verdade, porque a mentira voa e a verdade engatia, e o pior que é verdade, gente. E infelizmente as pessoas, elas preferem ouvir a mentira, seja no trabalho, seja em casa, seja na igreja, seja por conta da política. As pessoas querem ser enganadas, as pessoas querem serem tapeadas. E o Senhor disse: eu quero enganar Acabe. Então está aqui, ó. Então perguntou o Senhor: quem enganará Acabe, para que suba e morra na cidade que ele quer conquistar? Um dizia dessa maneira e outro dizia de outra. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: eu vou enganar Acabe. Perguntou o Senhor: como? Respondeu ele: sairei e serei espírito mentiroso, presta atenção, na boca de todos os seus profetas. Disse o Senhor: tu enganarás e ainda vai prevalecer. Sai e faça assim. E eis que o Senhor pôs um espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas, e os seus profetas falou mentiras para que você seja destruído, Acabe. Então o que é que eu estou vendo hoje? É que os profetas estão dizendo profecias segundo
os seus interesses, né? Aí vamos dar exemplo: a igreja se junta com o candidato a igreja se junta com o candidato B. Não, pessoal. A igreja, quando ela vai votar, o cristão, quando ele vai eleger o candidato segundo as convicções do candidato quanto ao seu governo. As convicções dele são convicções que são de acordo com a Escritura Sagrada, vamos votar nele. As convicções dele são convicções contrárias ao que diz a Escritura Sagrada, ele vai criar leis, ele vai aprovar leis que dificultem a minha obediência a Deus, então eu vou reprovar esse candidato, seja ele qual for. Então eu vou analisar e eu vou tomar uma decisão segundo a Bíblia. E aí o que acontece? Aí pega um candidato, se une a pastores, falsos pastores, outro candidato se une a pastores e falsos pastores, porque nos dois meios vai ter pastores e falsos pastores, e vão começar uma guerra de um falso conhecimento da Escritura Sagrada para um provar que o outro está errado, quando na verdade o interesse da grande maioria é sustentar o engano. E por que, pastor, sustentar o engano? Porque muitas vezes Deus quer punir a pessoa que está sendo enganada. E Deus disse assim, você espírito do engano, vai falar pela boca dos profetas que todos eles são falsos e vai prevalecer, porque eu vou permitir isso. Eu vi pessoas falando, pastor, o senhor está dizendo que agora é o fim do país, que Deus vai permitir que autoridades sombrias se elejam para poder julgar o povo, para que o povo seja condenado. Mas mesmo que seja eleito, Deus não pode fazer mais nada? Não, meu amigo, Deus já está fazendo. O que você pode é mudar, fazer Deus se arrepender do mal que Ele preparou, você agindo da maneira certa, você mostrando que você quer ser obediente a Deus, que você vai defender os interesses da Escritura. Não adianta, né? Já pensou? Aí eu corto minha garganta e agora eu vou orar para viver. Meu Deus, eu não quero morrer. Não, eu cortei a garganta, eu vou morrer, meu amigo. Eu tomo veneno e depois que eu tomo veneno, não, eu não quero morrer. Não, eu tomei veneno porque eu quero morrer. Uma coisa é você injetar veneno em mim e orar a Deus e pedir pela minha vida. Outra coisa é eu me injetar veneno, eu beber veneno e depois pedir a Deus, não, agora eu vou sofrer a consequência de minhas ações. Acabou. Eis que o Senhor, verso 23, pôs o espírito mentiroso na boca de todos os teus profetas, e o Senhor falou mal, o que é mal contra ti. Então Zedequias, filho de Kenaná, chegou e deu uma bofetada em Micaías. É sempre assim, né? E disse, por onde saiu de mim o Espírito do Senhor para falar a ti? Então tem pessoas que acham que vai manter a condição espiritual diante de Deus através do grito, através do poder financeiro. Olha quantas pessoas estão dizendo aí que o Brasil vai prosperar. Não, meu amigo. Toda a prosperidade do país está para ser dissipada por um assopro. O que aconteceu lá no tempo de Ageu vai acontecer agora. Porque até para dar dízimo e oferta as pessoas estão criando dificuldade. Até para ajudar a obra de Deus as pessoas estão criando dificuldades. E o Senhor disse, porque você se preocupa com você e não está preocupado com a minha obra, aquilo que você pensou que ia ser muito, com assopro eu dissipei. E aí está todo mundo comemorando, porque o Brasil está indo na contramão do mundo. O Brasil tem prosperado com relação ao mundo depois do período da pandemia, e aí você vê a notícia que os Estados Unidos já tem uma nova versão do Covid-19
que é em cima do Omicron, e uma nova cepa que está aí para destruir tudo. Você imagina quando esse vírus vier para o Brasil? Você imagina quando esse vírus chegar no Brasil? Você acha que o Brasil vai aguentar outra onda de fica em casa? Tudo que você está vendo no mundo, meu amigo, quando chegar no Brasil vai ser pouco. E ainda tem um agravante perigoso contra o país. O Brasil está marginalizado. A população produtiva e a população à margem da lei está em números equiparados. É só você prestar atenção em alguns resultados de eleição, de trabalho, que você vai ver que a marginalidade e aqueles que vivem de acordo com a lei está com um número quase balanceado, e isso é muito perigoso, porque o lado das trevas tem peito, tem coragem, vai arrebentar, e o lado que se diz ser o lado da luz, a Bíblia diz que está condenado a perder. Eu não estou inventando nada não, quinta-feira eu vou falar sobre isso, mas não é o assunto de hoje. Então, Acabe manda prender Micaías, Acabe acredita na palavra de Micaías, e aí usa uma roupa diferente para tentar enganar a Deus, se disfarça, e de repente um soldado tesa um arco e solta uma flecha sem direção. O que o povo fala aí de bala perdida, uma flecha perdida. E a Bíblia diz que a flecha perdida alcançou Acabe, traspassou Acabe entre a falha da armadura, e Acabe morreu. E se cumpriu a palavra de Deus contra Acabe por intermédio de Micaías. Um único profeta falou o que vinha de Deus contra mais de 400 profetas que profetizavam mentiras e engano para que Acabe fosse destruído, porque esse era o plano de Deus. Esse era o plano de Deus, tá? No meu resumo eu coloquei aqui: para que Jesus morresse em favor dos homens, precisava que alguém o traísse. Então Deus levantou Judas. Judas já nasceu, escuta, Judas já nasceu como filho maldito. Está aqui. Então, Judas prevaleceu até ferir Jesus, pois nasceu com esse fim. Jesus fez menção a Judas em sua oração quando falava com Deus. Lá em João, capítulo 17, versículo 12, nós lemos assim: quando eu estava com eles, isso Jesus orando pelos apóstolos, tá? Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, eu tomava conta. O Senhor me deu, eu os protegi, nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, exceto que aquele que já nasceu perdido, para se cumprir a Escritura Sagrada. Então, lá em João 17:12, nós vemos que o Senhor Jesus admite que Judas nasceu para ser filho da perdição. Aí você vai entender uma mensagem muito explicativa sobre o momento que Judas é tomado por Satanás para trair Jesus. Assim, os profetas, sejam eles por causa do pecado, ou seja ele chamado pelo próprio Deus para ser vaso de desonra, não tem da presença do Espírito Santo. O que eles têm neles é um espírito maligno, é um espírito de perturbado, ainda que vindo da parte de Deus. Nós vimos que um espírito disse: serei o espírito mentiroso na boca de todos os profetas. Bora ver o que aconteceu com Judas. Lá no Evangelho de João,
no capítulo 13, do verso 1 em diante, nós lemos. Gente, eu só vou ler e eu só vou parar no que diz respeito a Judas. Por que é que eu vou ler a mensagem toda? Para que você entenda que aquela ocasião foi a ocasião da ceia, a última ceia. Foi a ocasião que Jesus estava reunido com seus discípulos e queria dar as últimas instruções, tá? Pelo menos antes de morrer. E aqui diz: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar desse mundo para o Pai, tendo amado os seus discípulos, vamos lá? Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Então Jesus não desistiu do amor dele, tá? Esse negócio de dizer que o amor acaba, não existe. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse Jesus. Então o diabo já havia colocado no coração de Judas trair Jesus. Sabendo que o Pai tudo confiava em suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou vestimenta de cima, tomou a toalha, cingiu-se com ela, deitou água na bacia e passou a lavar os pés dos discípulos e enxugá-los com a toalha que estavam cingidos. Aproximou-se, pois, de Simão, e Simão recusou. Respondeu Jesus: o que eu faço não sabes agora, vai compreender depois. Mas Pedro disse: nunca me lavará os pés. Respondeu Jesus: se eu não te lavar os pés, não tem parte comigo. Então Pedro lhe pediu: não somente os pés, mas me lava a cabeça e as mãos. Declarou-lhe Jesus: quem já se banhou não necessita lavar senão os pés. Ao mais, tudo está limpo. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: nem todos estáis limpos. Depois de lhe ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou: compreendeis o que eu fiz? Vós me chamais mestre, Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés um dos outros. A Bíblia fala sobre humildade. Continua. Porque eu vos dei exemplo, para que, como eu vos fiz, fazeis também vós uns com os outros. Em verdade vos digo, que o servo não é maior que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se praticardes. Então não adianta apenas você saber da palavra de Deus. Você tem que saber e cumprir. Você tem que saber e praticar o que diz as Escrituras Sagradas. Não adianta você abrir a boca e dizer que você crê em Deus e tudo que você faz é errado. Você está sujeito a ser uma peça maldita, como foi aqueles profetas que enganaram Acabe. Continuemos. Não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço todos que escolhi. É apenas para que se cumpra a Escritura: aquele que come do meu pão levantou contra mim o seu calcanhar. Desde já vos digo que aconteça, para quando acontecer, creias que eu sou. Em verdade vos digo que quem me recebe, aquele que eu enviar, recebe a mim. E quem recebe aquele que é enviado, recebe quem o enviou. Então Jesus falava, preparava os discípulos para a missão que eles tinham de pregar o Evangelho. Olha que o tempo todo Jesus fala de traição.
Jesus fala que nem todos estavam limpos, porque Judas, ele estava cheio de sentimento de negatividade, de traição. Jesus diz assim: vai me levantar o calcanhar. Judas iria trair Jesus. E agora, por último, Jesus diz assim, ó, dito essas coisas, Jesus ficou angustiado no espírito e disse: em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. Por que aconteceu isso com Jesus? Sabe quando você sabe que tem alguém falso no seu meio, fazendo coisa errada, e você fica dando toque para ver se aquela pessoa acorda, e a pessoa não acorda, chega uma hora que você não aguenta e você fala quase que claramente. Jesus só não deu o nome, mas ele disse: um dentre vocês vai me trair. Então os discípulos olharam para os outros e perguntaram: quem vai ser? Ora, ali estava chegado a Jesus um dos discípulos, a quem Jesus amava. E esse fez sinal para Pedro, dizendo: pergunta a quem Jesus se refere. Então aquele discípulo, reclinando sobre o peito de Jesus, perguntou: Senhor, quem é? Respondeu Jesus: é aquele a quem eu der o pedaço do pão molhado. Tomou Jesus, pois, o pedaço do pão, tendo molhado, deu a Judas, filho de Simão Iscariote, e após o bocado, imediatamente, presta atenção, entrou nele Satanás. Então olha que o filho da perdição, por mais que tenha um propósito vindo da parte de Deus, sempre ele é possesso de um espírito maligno. Então o espírito de mentira se apossou dos profetas para enganar Acabe. O próprio demônio se apossa de Judas Iscariotes para trair e matar Jesus. Então Jesus olhou para ele e disse: o que tens para fazer, faça depressa. Jesus sabia que era o momento de Judas trair. Então você vê duas situações de vasos malditos. Aqueles que estão vivendo no pecado, tá? Que se dizem ser servos de Deus e não são, e são usados, tá? Para perturbar, para destruir outras vidas. E aquele que é levantado, nasceu para esse fim. Judas nasceu para esse fim. Pastor, acabou por aí? Não. Tem uma situação muito importante na Bíblia, que é o profeta Balaão. Olha que vivíamos nos dias de Moisés, e mesmo nos dias de Moisés havia um profeta de Deus. Moisés, ele era o mediador entre Deus e os homens no seu tempo, e havia o profeta Balaão. No meu resumo está aqui. Podemos entender também que Deus levanta um filho da perdição para o fim. Os prejuízos são predeterminados. Mas quando os filhos de Deus se corrompem, e agora eu estou falando de um homem de Deus, eu não estou falando mais do profeta que vive no pecado, eu não estou falando mais no filho da perdição, aquele que nasceu para esse propósito, eu estou falando de alguém que foi levantado por Deus para o fim de salvar vidas e de repente seguiu por um caminho contrário que diz a Escritura. Presta atenção. Quando os filhos de Deus se corrompem e se vendem às trevas pela ambição ou pelo prazer pessoal, os prejuízos são tão grandes porque eles têm o poder de destruir até mesmo a nação inteira. A Bíblia fala que Balaão ensinou aos inimigos a criarem ciladas para o povo de Deus. Nós vimos que o povo de Israel não fora destruído na época de Balaão, porque era governado por Moisés. Então, o período que Balaão ele começou a ensinar as pessoas
como destruir Israel, porque como é que o diabo vai lhe destruir? Não é fazendo um trabalho de mandinga, não é fazendo um trabalho de macumba, não é lhe praguejando. O diabo vai lhe destruir lhe fazendo pecar. O diabo, pronto, vamos dar exemplo. Aí vamos dizer que eu quero ser seu governador. E eu prometo para você, se eu for seu governador, eu vou aprovar a lei que as criancinhas podem ser assassinadas, pode ser morta. Não estou dizendo que ninguém vai ou não aprovar essa lei, eu estou dizendo a você que é um dos meus planos de governo. E aí de repente você vai e vota em mim por outros motivos. E esquece que eu disse a você que eu estou disposto a matar as criancinhas. Por questão de saúde, por questão de ideologia, porque eu não gosto de criança. Isso é um problema meu. Mas você me dá poder. A Bíblia diz que você é meu cúmplice, você é meu aliado. E a Bíblia diz que todas as vezes que eu fizer o mal, você está fazendo esse mal comigo. Uma coisa é você não saber que eu tenho a disposição para fazer esse mal e de repente eu faço. Você não sabia, você é inocente. Outra coisa é você saber que eu tenho disposição para fazer esse mal, você finge que não acredita e porque você acha que você vai tirar alguma vantagem com a minha força, com resultado positivo para mim, e você acha que vai tirar alguma vantagem disso, e você me dá esse poder. A Bíblia diz que você é meu cúmplice, que você é meu aliado, que você responde junto comigo, que você é tão maldito quanto eu, tá? Então tá aqui, ó. Então Balaão ensinou os inimigos a criarem ciladas para o povo de Deus. Nós vimos que o povo de Deus não fora destruído na época, porque era governado por Moisés. Na Bíblia lemos o seguinte, lá em Números, capítulo 31, do verso 7 e 8, diz assim, pelejaram contra os midianitas, como o Senhor ordenara a Moisés, e mataram todo homem feito. Mataram além dos filhos que já haviam sido mortos, os reis do midianitas, Evi, Requem, Zur, Ru e Reba, 5 reis dos midianitas. Também Balaão, filho de Beor, mataram uma espada. Disse-lhe Moisés, deixaste viver todas as mulheres? Tá? Porque lá em Números 31, 15 e 16, nós lemos que o povo havia preservado algumas crianças, alguns bens e as mulheres, porque eles tinham interesse de usar as mulheres, de ter as mulheres para eles. E Moisés disse assim, deixaram viver as mulheres? Eis que por causa destas mulheres, segundo o conselho de Balaão, fizeram prevaricar os filhos de Israel contra o Senhor. E no caso de Peor, pelo que houve a praga entre a congregação do Senhor. Então o que foi que aconteceu? O filho de Baal, Peor, Balaão, o filho de Peor, chegou e disse assim, vai às mulheres, seduz o povo de Israel. Quando você seduzir os homens, leva eles a idolatrar com você. Quando a pessoa vai para um show, vai para uma festa, vai se drogar, qual é o intuito principal dela? Prostituição. O que é que está afundando a igreja de Cristo hoje? Prostituição. A prostituição está afundando a igreja de Cristo hoje. Hoje, os crentes estão casando várias vezes. Aí pega o versículo que Jesus diz assim, você não pode separar, exceto em caso de relação sexual ilícita. E aí o cara sem prova, prega um adultério na esposa, prega um adultério no marido, e diz assim, eu estou largando porque adulterou. E aí casa com outro, casa com outra. Não dá certo, prega de novo outro adultério no marido, na esposa,
e casa de novo. E muitas vezes quem faz isso é pastor e pregador do Evangelho. É por isso que no Novo Testamento diz que não governa a sua casa, não vai governar a casa de Deus. Hoje, quais são os maiores escândalos de pastores e pastoras? Adultério, fornicação. Os maiores escândalos daqueles que se dizem servir a Deus é adultério, fornicação, porque vivem pecando, vivem na prática do pecado e estão no altar do Senhor ensinando que não vivem. Foi por isso que Jesus disse assim, toma cuidado com os escribas e com os fariseus. Faça tudo o que eles ensinarem, mas não imita o que eles fazem nada, porque são mentirosos. De novo, aqueles que se afastam de Deus são possuídos por espíritos malignos e se tornam o quê? Mentirosos. Amém? Então, tá aqui. No passado, uma das maiores armas para fazer o povo de Deus pecar era a prostituição, como eu falei aqui. A prostituição é a porta de entrada para pecados como idolatria e vícios. Nos dias de hoje, esses pecados são reforçados pelo amor ao dinheiro e ao poder. Então, o amor ao dinheiro e ao poder também atrai as pessoas para diversos tipos de pecado. Tendo os olhos cheios de adultério, se tornam insaciáveis no pecado, engodando almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos malditos, abandonaram o caminho do Senhor e se extraviaram, seguindo o caminho de Balaão, o caminho da prostituição e da avareza, tá? Porque a Balaão, por causa do dinheiro, ensinou os inimigos do povo de Deus como destruir o povo de Deus. Como é que você destrói o povo de Deus? Fazendo pecar. Eu estou repetindo para ver se isso fixa na sua mente. Porque muitas vezes você está aí orando e pergunta, pastor, por que as coisas não dão certo para mim? Porque você vive pecando. Você podia ter largado o vício, não larga. Você podia ter largado a prostituição, a amizade ruim, não larga. A Bíblia diz que aquele que é amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Como é que você quer ser liberto dos vícios se você é amigo de viciado? Como é que você quer ser liberto dos vícios se você é amigo de quem vende? Você tem que ser amigo de Deus. Você tem que gostar de Deus. Você tem que querer Deus na sua vida. Amém? Então seguiram pelo caminho de Balaão, filho de Beó, que amou o prêmio da injustiça. Essa mensagem nós vemos em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 14 e 15. Amém? Então vamos fazer um resumo. Quem são os vasos de desonra levantados pelo próprio Deus? São dois. São aqueles que vivem no pecado, tá? E o Senhor, quando tem um fim para punir um povo, uma nação, usa aqueles vasos malditos. E em caso muito específico, como foi o de Judas, aquele que já nasce como um filho maldito para um fim maldito. E esse foi o caso de Judas. Mas o que é que acontece hoje, pastor? Deus tem levantado homens santos. Deus tem levantado homens sérios, pessoas abençoadas, pessoas com propósito abençoado, pessoas com uma boa missão. Mas o que é que está acontecendo, pastor? Essas pessoas, em vez de dar lugar a Deus, em vez de fazer a vontade de Deus, em vez de seguir o verdadeiro evangelho de Cristo Jesus, se tornam gananciosas, né? Muitas vezes não é nem a ganância do dinheiro, é se achar o dono da igreja. Muitas vezes são pastores que se acham dono da igreja, são líderes de grupo que se acham o líder, o dono do grupo. São pessoas que têm muitas vezes uma responsabilidade naquela igreja
que acha que as coisas têm que ser do jeito que ela quer. E desse modo, a presença do Espírito Santo sai da vida da pessoa, como saiu da vida de Balaão, como saiu da vida do rei Saul, sai da vida da pessoa. E quando sai o Espírito de Deus, o que é que entra? Entra o espírito maligno. E a Bíblia diz que o diabo só tem uma direção. A direção do diabo é matar, roubar e destruir. É nessa linha que Satanás segue. E ele não vai seguir nessa linha dizendo a verdade. Ele vai seguir nessa linha mentindo, porque a Bíblia diz que o diabo é enganador. E ele vai seduzir aquelas pessoas a quem ele quer destruir, porque essa é a vontade de Deus. Vigia a tua vida. Vê o que está de errado na tua vida e corrija agora. Se afasta da amizade ruim. Se afasta da relação com o mundo. Não segue pelo caminho da prostituição. Não segue pelo caminho da mentira, porque Deus vai cobrar de você. Então, como é que nós vamos orar? Nós vamos pedir a Deus proteção. Nós vamos pedir a Deus direção. Nós vamos pedir ao Espírito Santo que venha nos orientar, nos proteger, para que não venhamos seguir pelo caminho das trevas. Fecha teus olhos, coloca a tua mão sobre o seu coração, encurva a tua cabeça em nome de Jesus. Faça um exame de consciência. Você tem convicção de que você não nasceu para ser um filho da perdição? Você tem convicção que Deus tem um plano na tua vida? Então fala com Deus. Fala com o Espírito Santo. Diga assim: Espírito Santo, meu Senhor, meu Salvador, eu tenho plena convicção de que o Senhor me levantou como um homem justo, como alguém fiel. Eu não quero viver uma vida pecaminosa. Eu não quero viver uma vida escondido por detrás da mentira. Diga: meu Deus, eu quero ser fiel ao Senhor. Eu quero andar nos teus caminhos. Eu quero fazer o que é justo, o que é reto aos teus olhos. Diga: meu Deus e meu Pai, se eu pequei contra o Senhor, me perdoa. Se eu fiz o que era mal, me perdoa. Se eu me afastei da tua presença, dos teus caminhos, para seguir os conselhos do meu coração, para seguir o meu próprio orgulho, o meu próprio ego, diga: meu Deus, me perdoa, em nome do Senhor Jesus. Eu te clamo com todo o meu coração. Eu te clamo com toda a minha força. Me ajuda a ser fiel. Diga: meu Deus, eu quero confessar a Ti os meus pecados. Eu quero dizer ao Senhor onde eu tenho errado, onde eu tenho falhado. Eu quero dizer ao Senhor, eu quero abrir o meu coração e pedir ao Senhor a tua ajuda. Eu quero pedir ao Senhor que o Senhor venha limpar a minha mente, que o Senhor venha limpar completamente o meu coração, que o Senhor venha me ajudar a me levantar
Eu não quero seguir pelos caminhos de Judas. Eu não quero ser como aqueles profetas malignos. Também não quero seguir pelo caminho de Balaão. Eu quero te obedecer. Eu preciso ser fiel. Me ajuda, Espírito Santo, a ser fiel. Aleluia. Me ajuda a andar na tua presença. Diga, meu Deus e meu Pai, eu clamo ao Senhor. Me ajuda a andar na tua presença. Eu te peço, ouve o meu pedido de perdão. Ouve a confissão dos meus pecados, ó Deus, que eu te faço agora, em nome de Cristo Jesus, o meu Salvador. Aproveita esse momento agora e fala com Deus. Diz a Ele aonde você tem errado. Diz a Ele aonde você tem pecado contra Deus. E eu vou orar por você. Você que tem deixado de ajudar a obra de Deus. Você que tem deixado de falar a verdade. Você que tem falado, que tem vivido a mentira. Você que tem seguido pelo caminho da prostituição. Você que se entregou aos vícios. Você não tem coragem, você não tem força para ajudar a obra de Deus, mas você vende até a sua alma, você vende até a sua família, você vende até as pessoas que você diz amar pelos vícios. Você entregou tudo que você tem e deu na mão dos vícios. Você pegou tudo que você tinha e deu na mão dos vícios e agora não sabe como pagar as contas. Agora você não sabe como seguir em frente. Peça perdão a Deus. Diga ao Senhor que a partir de hoje você vai abandonar essas amizades malignas. Fala ao Senhor que a partir de hoje você vai abandonar essa amizade que só te leva para o mundo do crime, para o mundo dos vícios, para o mundo que lhe afasta de uma boa relação familiar. Você que tem se prostituído, você que já está no seu terceiro, quarto casamento, você que tem até cargo dentro da igreja, mas a sua vida é um fracasso, a presença do Espírito Santo não age mais em você, a sua igreja anda fria, parece que os membros, os fiéis da tua igreja, estão carregando os encostos nas costas, porque não tem mais alegria, porque não tem mais a presença de Deus. Peça agora a Deus que tenha misericórdia de você. Peça a Deus que tenha misericórdia da tua vida. Peça a Deus que perdoe o seu pecado. Eu vou orar por você. Ó Espírito Santo, onde quer que esteja essa pessoa agora, visita-os com a tua presença. Essa pessoa que entende que pecou contra ti. Essa pessoa que entende que se afastou da fé, eu te peço. Perdoa agora essas pessoas. Perdoa agora cada homem, cada mulher, cada criança. Devolve, meu Deus, a essa pessoa alegria dentro de casa com a família. Devolve, meu Deus, para essa pessoa prosperidade. Essa pessoa que coopera comigo nesse canal. Essa pessoa, meu Deus, que se tornou coluna, eu sei. Eu tenho plena convicção de todos que têm cooperado comigo, o Senhor tem prosperado. O Senhor tem abençoado. Por isso eu te peço, meu Deus, venha em nome de Jesus, abrir a janela dos céus, venha derramar bênção sem medida sobre este homem, sobre esta mulher, que tem sido na minha vida, que tem sido neste canal, a viúva de Sarepta, que eu seja na vida dessa pessoa como Elias. Meu Deus, eu declaro a mudança de bens, eu declaro a proteção à vida, essa pessoa que está doente, essa pessoa, meu Deus, que sofre com a doença incurável na sua vida, na sua família, essa pessoa que vive constantemente lutando contra a morte, com medo de morrer.
eu te peço agora, que seja a mão do Senhor sobre esta casa, que seja a mão do Senhor sobre esta família, que seja a mão do Senhor sobre a vida dessa pessoa, perdoando os pecados, perdoando a iniquidade do coração, que seja a mão do Senhor agindo agora na vida desse familiar, na vida desse ente querido, que seja a mão do Senhor derramando bênçãos abundantes sobre a vida de cada um desses que tem buscado, que tem invocado o Senhor. Eu declaro a bênção, a prosperidade sobre esses que têm cooperado com esse canal, sobre esses que têm cooperado comigo. Eu declaro a bênção e a prosperidade para esse negócio, para essa empresa, tudo que essa pessoa tocar a mão venha prosperar em nome de Jesus. Eu declaro, meu Deus, portas abertas. Eu declaro vidas abençoadas, doentes curados, viciados libertos, transformados em nome de Jesus. Você crê? Estende as duas mãos na minha direção e diga: eu creio na minha vitória, por isso eu recebo as bênçãos e as graças, as vitórias que vêm de Deus sobre a minha vida, sobre a vida daqueles a quem eu amo, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Respira fundo, sinta a paz do Senhor na sua vida. Aleluia. Amém. Se afasta do pecado. Não importa qual a condição do vaso de desonra, seja você a partir de hoje vaso de bênção. Seja você a partir de hoje vaso de honra na vida, na mão de Deus, na sua própria vida e na vida daqueles que são importantes para você, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe o seu dia de hoje, que Deus venha dar prosperidade a você, venha trazer paz para a tua família e venha prosperar poderosamente as obras das tuas mãos, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe você.